noite, como estão? Aqui já passou das 23, vou ficar apreciando. Olá, boa noite a todos. Estamos no 63º Encontro dos Médicos Poetas, hoje com o Dr. Carmo D'Andrea, vai falar um pouco sobre prescrição culinária. Fique à vontade com a palavra, Carmo. Muito bem, foi uma grande surpresa. Primeiro, encontrar o Máximo há bem pouco tempo. Eu não o conhecia e já de cara trocamos palavras, impressões, e aí o que é que você faz, o que é que você não faz, tal. Ele falou, poxa, mas você tem que ir lá falar. Eu falei, eu? Não. Não, vai. Eu falei, ok, vamos lá, vamos falar então sobre uma coisa que eu particularmente acho que conheço alguma coisa, mas quanto mais a gente conhece, mais você descobre que sabe muito pouco. E assim é comigo. Mas eu, como gosto disso, e vamos dizer, sou filho de médicos, meu avô também era médico, mas todo mundo é muito ligado à alimentação, mais por parte da família materna, mas na paterna também, por serem italianos, tem muita coisa em relação a isso. E isso foi evoluindo, eu sempre ajudei na cozinha, ou como minhas irmãs estão aqui, elas vão ter prova, eu também trabalhava bastante, e em alguns momentos as coisas não davam muito certo. Eu fiz um roteiro mais para que a gente não perca aí tudo que a gente tem para falar, vocês já conseguem ver? Tudo certo. Tudo certo? Então vamos em frente aqui. E a gente, puxando para a área médica, tem a parte da propedêutica, mas se a gente tirar o termo médica, a gente fica só com a propedêutica, que é esse estudo da ciência relativo à instrução, a ser instrutivo, adjetivo cognitivo, para que a gente possa ensinar antes, e antes da gente ensinar, educar, instruir, a gente captar aquilo que é importante para que a gente evolua. E isso na cozinha é uma premissa das mais importantes. Eu sempre fui muito intuitivo na parte da cozinha, e com o tempo eu fui aprendendo que algumas coisas a gente tem que seguir algumas regrinhas, as chamadas receitas. O que eu acho interessante disso é que esse colega, que é o Uronal Zancan, é um ortopedista lá do Rio Grande do Sul, ele tem vários vídeos, eu deixei aqui embaixo o link do canal dele. Ele fez uma analogia bastante interessante sobre a história da alimentação humana. Ele condensou 3 milhões de anos, que é o tempo de evolução do homem, como se fosse em um ano, para dizer o seguinte: nós efetivamente só fomos plantar, colher, depois do meio-dia do dia 31 de dezembro, nesses 3 milhões de anos condensados em um ano. A gente só foi fazer isso nas últimas 6 horas de um ano, né? E a gente só passou até a parte industrializada de alimentação 45 minutos para acabar o ano. Então, é relativamente recente, e isso faz com que a gente ainda esteja num processo de adaptação alimentar, né? Com isso, a gente entende algumas coisas que fazem parte da alimentação do homem de maneira ancestral, e até como às vezes uma certa moda, mas que não é moda, é o natural, uma dieta paleolítica, né? Que você só deveria comer aquilo que você sabe a origem, né? Você sabe a origem da carne, de uma planta. Então, se você pegar uma embalagem de qualquer produto alimentício e você não souber de onde vem, não coma. Não tenho nada contra, eu sou omnívoro, eu como de tudo, mas essa é uma linha
de orientação, que você não deve comer aquilo que você não sabe a origem, né? É muito interessante esse vídeo dele, com uma análise bem detalhada. Aí, falando um pouquinho sobre a história da alimentação no Brasil, nós temos uma origem nesse vídeo também bastante interessante, para quem quiser depois se aprofundar. Nós temos, antes de chegarem aqui, sermos descobertos aí pelos portugueses, nós já tínhamos uns índios, né? Nós depois tivemos várias influências e continuamos sendo influenciados até hoje. Então, nessa identidade da culinária brasileira, a gente encontra portugueses, italianos, alemães, poloneses, japoneses, chineses, árabes, que é uma coisa realmente bastante rica. E vai havendo aquela cozinha fusion, né? Em que muitas vezes a gente tem dificuldade até em dizer qual é a origem dela, né? E na formação, outro dia eu conversando com o Máximo, eu falei, nossa, mas essa história da culinária mineira, a culinária mineira ela só acontece depois que tem as entradas, as bandeiras na história do povoamento por colonização europeia entrando para o interior do Brasil. Então, foi levado de São Paulo, do Rio, essa culinária europeia que foi se misturando com a culinária local. Falando disso, também com o Máximo, ele me lembrou do slow food. Ele falou, não, slow food. Eu falei, pô, eu lembrava do conceito, e aí eu falava, não, mas como é que é? Eu encontrei uma entrevista do fundador do slow food, desse italiano, numa reação que o Máximo já sabia de cabeça, você vê, ele disse que não é da área do alimento, mas todo mundo né? E falando sobre a inauguração de um McDonald's na Piazza de Espanha, em Roma. E foi uma comoção, foi um movimento, falou, não, isso é um absurdo, aqui a gente é acostumado a comer uma comida ancestral e vem esse fast food, então foi ali criado, e aí tem a entrevista desse italiano na TV Cultura aqui de São Paulo, bastante interessante, elucidativa, e hoje acontece, e hoje já tem apoiadores, 100 mil seguidores em mais de 150 países, né? Mas vamos lá, a coisa foi sendo levada à frente por diversos meios, mas a TV ela tem uma penetração fenomenal. E a gente encontra muitos canais exclusivos e alguns que têm na sua programação programas ligados à culinária. Eu pensei alguns dos principais e até redes mundiais falando de culinária, né? Então, o Taste Made Food Network tem em muitos países do mundo, é TV por assinatura, um streaming, e por assinatura, e é realmente uma potência mundial. E outros mais locais, mas que têm a mesma finalidade, né? Divulgação, captação, e transforma eventualmente, e muitas vezes com certeza, em algo bastante comercial, com anunciantes e tal. Isso vai moldando, inclusive, o consumo, né? Então, esses canais todos que estão aqui, daria para a gente ter exclusivamente um canal. O mais novo brasileiro é o Sabor e Arte, que é da Bandeirantes, muito interessante, um pouco repetitivo, né? Se você ficar um final de semana, deixar a TV ligada aí enquanto você está cozinhando, você vai ver que tem uma repetição grande aí de programas, mas muito interessante mesmo. Tem o próprio Senac, que é uma das grandes escolas brasileiras aí de gastronomia, tem um programa, o Le Cordon Bleu, onde eu fiz aquele curso, também tem um programa lá dentro, e um programa associado entre os dois, já numa TV brasileira, toda em português,
sendo com professores portugueses, professores franceses que já falam português, professores brasileiros da Cordon Bleu. Então, realmente muito, muito rico e muito atual, né? O curador do canal é o Josimar Melo, é um crítico gastronômico de longa data, né? E eu também selecionei um vídeo aqui dele mais para frente, falando do Guia Michelin, né? Mas a gente já chega lá. Bom, falando dessas escolas de gastronomia do Brasil, eu listei 10 aqui, né, que são as escolas, vamos dizer, mais conhecidas, mais estabelecidas, inclusive com cursos de formação universitária, né? Não é simplesmente um curso de gastronomia, né? Essas escolas bastante bem estruturadas, né, e muito reconhecidas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Já falando das escolas de gastronomia no mundo, nós temos escolas francesas, americanas, a italiana, Reino Unido, e em vários outros países a gente encontra escolas culinárias, né, com as suas diversas tendências, né? E vou abrir um parênteses aqui para a Le Cordon Bleu. A Le Cordon Bleu ela tem um curso bastante interessante, que é o que eu acabei fazendo, que é o do preparo básico de alimentos. Você aprende a escolher um ingrediente, você aprende como tratar esse ingrediente, como fazer os principais preparos desse ingrediente, e isso faz com que você seja capaz de, com uma receita na mão, entender e poder executar aquela receita, né? É bastante interessante e, claro, esse é um curso básico, é um curso inicial. E aí depois você evolui para tantos outros quanto você quiser. É praticamente, como diz um outro conhecido meu, e que eu sigo já há bastante tempo, infelizmente eu não vou viver o tanto que eu gostaria para poder provar todas as comidas que eu gostaria, né? Porque é uma infinidade. Ele fala isso em relação aos vinhos, né? Que é um outro mundo à parte, né? Você pode gostar ou não, mas realmente ser adepto ou não de bebida alcoólica, mas é um mundo à parte e muito extenso, né? Então, tudo isso acaba estimulando até as outras artes. Eu selecionei aqui 100 filmes sobre gastronomia, culinária, chefe, paixão por cozinhar e a cultura alimentar, mais ou menos distribuídos em algumas coisas que se tornaram alguns clássicos do cinema, né? Vocês vão perceber que alguns estão em mais de uma categoria, como é o Ratatouille, né? Ele é um desenho, né? Para quem não assistiu, eu recomendo, né? E ele aparece em outras categorias, mas são 100 filmes aqui: cultura e tradição, né, gastronômica, um outro sobre documentários gastronômicos, né? E aqui está uma lista para quem depois, final de semana, quiser se aventurar aí a assistir filmes ligados à culinária, algumas comédias, envolvendo romances, envolvendo aí a gastronomia na cultura asiática, né, que é bastante forte a gastronomia, animações com gastronomia, né, aqui aparece novamente aqui o Ratatouille, como eu já tinha dito, aqui filmes históricos de épocas ligados à gastronomia, muito interessante, filmes de época, e aí, fazendo um link com aquilo da história da alimentação do homem, tem um livro, que é a História da Alimentação do Homem, em que ele começa a se perguntar algumas coisas e fez uma investigação, são 2 autores, dizendo o seguinte: olha, não tinha geladeira lá nos anos 1600. Como é que eles faziam? Então, daí justifica os grandes banquetes, você convidava bastante gente, porque se você matasse um boi, um porco, você não tinha depois como conservar esse alimento. Então, você tinha que dar destinação
Então, a história de você ofertar alimentos prontos, a história de você chamar as pessoas, tal, tinha um sentido de não ter desperdício de alimento, né? Então, você já preparava tudo aquilo para que você pudesse dar uma destinação nobre para aquele alimento, né? E não desperdício, né? Aqui mais filmes sobre competição gastronômica, sobre questões éticas ligadas à gastronomia, né? E, pensando nisso, eu fui listar também os 10 países mais populosos e o seu prato típico, né? Então, na China, o famoso pato Pequim, que é aquele pato laqueado; na Índia, o arroz biryani, né, que é um arroz aromático, temperado, com carne, legumes, especiarias; nos Estados Unidos, o hambúrguer; na Indonésia, o arroz frito, com especiarias, frango e camarão; no Paquistão, um ensopado de carne; enfim, no Brasil, a feijoada; na Nigéria, um arroz cozido com molho de tomate, com carne, peixe, coisas que não chegam, mas você imagina que são os 10 países mais populosos do mundo, muita gente tem esse tipo de alimentação, e que muitas vezes a gente só conhece se for num restaurante desse país, ou se for visitar esses países. Eu gosto bastante, nas minhas viagens, de experimentar a culinária local. Claro, algumas a gente está mais habituado, né? Mas eu falando isso de países, mas eu também experimento no Brasil, né? Então, tem coisas que a gente às vezes não imagina. Por exemplo, qual é o prato típico do Acre, né, do Amapá, do Amazonas, né? E a gente pode até discordar dessa listagem. Essa listagem foi feita com inteligência artificial, e depois eu chequei no site de cada estado, saber se qual era o considerado, tal, e bateu. Então, às vezes, a gente imagina que algumas coisas a gente fala, poxa, mas a feijoada, ela é baiana, ela é muito mais carioca do que baiana. De novo, se a gente pensar na colonização, a população afrodescendente chegou, assim, chegou na Bahia bastante forte, mas chegou no Rio também, né? E na Bahia ela ficou mais voltada a uma matriz africana de alimentação. E no Rio já teve uma mescla com a culinária portuguesa, né? Daí essa história da feijoada ser um prato típico carioca, tanto que no Rio tem carioca aqui na sala, né? O feijão que se usa lá é o feijão preto, não é o feijão carioquinha. O feijão carioquinha tem esse nome, mas ele não é o de utilização frequente no Rio. Então, essas coisas fazem com que a gente, em cada região, acabe tendo pratos bastante diferentes, né? Por tudo aquilo que a gente já falou: imigração, colonização, e continua com essa mudança por ser uma coisa dinâmica, né? Então, aqui estão os pratos típicos de cada região. Então, até no Distrito Federal tem a galinhada. Quem é de Brasília fala, poxa, a galinhada. Em Goiás tem o empadão goiano, e assim vai, né? Todas essas coisas. Uma que me chamou bastante atenção foi no Mato Grosso, o seu soba, um macarrão japonês com caldo de carne e cebolinha, que é muito popular em Campo Grande, né? E eu falei, nossa, eu ficava pensando assim, se alguém me perguntasse, qual é o prato típico do Mato Grosso do Sul, eu jamais falaria que seria o macarrão japonês, né? Já no sul-sudeste, talvez por morar aqui, ou com certeza por morar aqui, a gente já está um pouco mais familiarizado com esses pratos, né? Mas se alguém me perguntasse, apesar de ir bastante lá ao Paraná, qual era o prato típico, né? Eu vim saber há pouco tempo, sei lá, uns 10 anos, que era o tal do barreado. Eu não tinha nem ideia do que era o tal do barreado.
Mas, enfim, a gente vai aprendendo. Bom, falando de qualidade da alimentação, o Guia Michelin já está no Brasil há alguns anos, e alguns restaurantes, nós só temos 2 restaurantes com 2 estrelas, um no Rio, 3 no Rio e 3 em São Paulo, né? Então, são 6 restaurantes que têm 2 estrelas Michelin hoje no Brasil, né? Com uma estrela, nós temos esse segundo grupo aqui, com uma estrela só, com estrela verde, que é a estrela de não desperdício de alimentos, utilização consciente. São 3 restaurantes, todos aqui em São Paulo. E na categoria Bib Gourmand, que é o famoso bom, bonito e barato, aqueles que vale a visita, são 4 restaurantes localizados aqui em São Paulo, né? Aqui embaixo tem o link também para quem quiser, e entender um pouco dessa classificação. O Guia Michelin realmente ele existe há mais de 130 anos, e ele foi feito pela companhia de pneus para, num primeiro momento, indicar onde o viajante deveria se hospedar. Na sequência, eles começaram a identificar e indicar, olha, se você for viajar, pode parar nesse restaurante que a gente já foi, é muito bom. E a coisa foi indo, e ele criou a fama dessa listagem de restaurantes diferenciados. O que acontece? Esses critérios não são muito claros, né? Os critérios de 1, 2 e 3 estrelas, dito por eles mesmos, é bastante poético. O restaurante com 1 estrela é aquele restaurante que, se você estiver passando e você encontrar um restaurante que tem 1 estrela, ok, você pode ir nele. O restaurante com 2 estrelas vale a sua visita. Você, se estiver passando, você pode ir, você deve ir, ele realmente é recomendado. E o 3 estrelas é um restaurante que você deveria se deslocar para ir até ele. Esse é o critério. Isso tá mudando um pouquinho desde que eles começaram a fazer as avaliações dos restaurantes no Oriente e no Japão, em especial, porque um dos melhores restaurantes japoneses fica numa estação de metrô, o banheiro do restaurante é o banheiro do metrô, e ele é um restaurante classificado como 3 estrelas porque a comida é excepcional. Ele não tem o luxo, né, dos restaurantes franceses, com talheres de prata, copos de cristal, enfim, ele não tem. O que ele tem é uma qualidade excepcional do alimento e um cuidado no seu preparo. Então, hoje, o restaurante ser um restaurante fino, um restaurante sofisticado na sua decoração, não significa que ele vai ser classificado. Há uns dias atrás, eu vi uma reportagem sobre o Eric Jacquin, completando 30 anos de Brasil, né? E perguntaram, por que é que você não tem 1 estrela Michelin? Ele encerrou a entrevista, porque é uma coisa que talvez não seja a finalidade, a intenção dele, né? Mas não é uma coisa muito fácil de ser conquistada, né? De ser laureada. Olha, esse restaurante tem 1 estrela Michelin. E existem muitos outros critérios. Eu, no início da minha atividade profissional, fui trabalhar no Pão de Açúcar como médico, e lá eu conheci um outro médico paraguaio que tinha uma empresa de tecnologia de alimentos. Na verdade, ele fazia o exame médico para essas empresas de catering, e ele trouxe toda uma tecnologia da Suíça de como você avalia a qualidade na prestação de serviços de alimentação. Com isso, ele me apresentou a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Diferenciados, que é a ABRED, e a ABRED acabou contratando essa empresa dele, que é a Tecnoalim,
para justamente fazer a avaliação desses restaurantes. Com isso, a gente ganha uma visão de qualidade e de segurança alimentar. E por uma dessas coincidências, eu tenho gêmeos, e um dos meus filhos trabalhou na cátedra do professor Josué, aqui da USP, e é uma cátedra de segurança alimentar e sustentabilidade. E por ele ser vegetariano, ele é muito difícil, né? Contentar e falar, não, isso aqui não. Então, desde a escolha mais simples ao preparo, ele tem um critério de qualidade bastante apertado, né? Mas tudo isso para a gente seguir e falar sobre o que eu realmente captei ao longo desses anos. A primeira coisa é entrevistar as pessoas para quem você vai oferecer alimentos. Eu já vi histórias e já presenciei coisas desastrosas a ponto de oferecerem um jantar japonês magnífico e a pessoa simplesmente homenageada não comia comida japonesa em hipótese alguma. Então, eu acho importante isso para saber as restrições. Parece até óbvio, mas se a gente tem pessoas que têm restrição alimentar próximos a nós, você vai fazer, ou mesmo que não tenha, mas naquele momento não está querendo, ela comeu peixe a semana toda e ela quer uma carne, fala, poxa, mas sabia que ela gostava de peixe? Mas hoje ela quer carne. Então, entrevistar para montar o cardápio é fundamental. Carmo, 5 minutos, tá? Insumos ruins geram resultados ruins. Não adianta a gente querer fazer uma coisa excepcional se o ingrediente inicial é ruim. Os chineses falam que não dá para fazer uma bolsa de seda com orelha de burro. Ou seja, você tem um material que você quer ter um produto final, mas o inicial dele já é muito ruim, o insumo é muito ruim, você não consegue fazer isso. Então, escolher muito bem aquilo que você vai, de cara, utilizar. Conhecer e provar o maior número de temperos possível, né? Porque existe um tempero que harmoniza melhor com cada tipo de preparo e cada tipo de prato que você vai preparar. A cada prato salgado, use um tempero para doce. Parece uma coisa. Eu demorei bastante tempo para entender e muitas vezes eu continuo errando, mas bem menos, graças a Deus, e para as pessoas que comem o que eu faço. Utilizar isso realmente faz uma diferença muito grande. Você fazer um arroz, por exemplo, e finalizar, se a comida é árabe, finalizar com canela, por exemplo. Ou você fazer um sorvete, ou se servir com sorvete de morango e colocar pimenta do reino. Parecem coisas assim estranhas. Minhas irmãs que estão ouvindo aqui sabem que eu faço às vezes essas maluquices, mas no final elas, na parte das vezes, acabam até gostando. E a mesma coisa a cada prato doce, você utilizar um tempero que vai em salgado. A título de curiosidade, alguém tem alguma ideia do que é o sabor da Coca-Cola? É o que eu imaginava. A Coca-Cola é uma bebida em que ela leva caramelo, suco de laranja e coentro. Esses são os três ingredientes principais da Coca-Cola, né? Principalmente aqui no Sul, eu pelo menos encontro muita gente que não pode ver coentro de forma alguma, hipótese alguma, mas toma Coca-Cola. Então, vale o teste um dia fazer essa misturinha em casa e encontrar uma proporção, vocês vão sentir o gosto da Coca-Cola. Bom, a outra coisa é junta o que está separado e separa o que está junto. É uma coisa muito simples, numa frase curta,
mas de extrema sofisticação. Então, se você juntar açúcar, morango e creme de leite, bate. Opa, vai ficar um cremezinho cor-de-rosa. Aí você separa de novo. Aí você coloca umas lâminas de morango, umas gotas do creme de leite puro, polvilha um pouco desse açúcar por cima. Pronto. Sobremesa excepcional, com 3 ingredientes, utilizando o critério de junto o que está separado e separa o que está junto. Né? Isso vale para muitas coisas. A outra coisa é conheço os grandes mestres das artes e faço o mesmo na culinária. A montagem dos pratos, a escolha das cores, a maneira como você distribui, a maneira como você cria volume, você cria altitude no prato. Vocês vão se lembrar em restaurantes mais finos, eles costumam fazer uma torrezinha de alimentos, colocam uma camada, uma segunda, uma terceira, um enfeite bonito, um laguinho em volta. É um clássico, né, em que foi feita uma verticalização, pensando bastante em escultura, pensando bastante em combinação de texturas e cores. Quente é quente e frio é frio. Uma macarronada fria é péssima, um sorvete derretido é horrível. Então, acertar a temperatura de qualquer forma já é um grande negócio. Muitos restaurantes que têm um volume grande, eles têm bandejas e armários que mantêm os pratos quentes. Da mesma forma, mantém os copos dentro do refrigerador para servir as bebidas. Experimentar antes de oferecer. Às vezes você fez tudo certo e no final, na hora que você foi entregar, saiu uma coisa bem diferente daquilo que você imaginava. Harmonizar os pratos, entrada, prato principal e sobremesa nessa sequência. Pode ter mais de uma entrada, mais de um prato principal, mais de uma sobremesa. Isso tem que ter uma sequência para as pessoas que vão experimentar, tem que vir um crescendo, não dá para você fazer uma super entrada, um prato mais ou menos e uma sobremesa horrível. Vão falar super mal, apesar de tudo poder ter sido muito bem feito, com dedicação, mas essa sequência é fundamental. E por último, se a situação permitir, harmonize com vinhos. Faz muita diferença, ou com a sua bebida de eleição. Aqui não é uma imposição, é uma sugestão. Mas, enfim, pensando nisso, eu queria fazer um agradecimento aqui aos meus mestres. A minha mãe, as minhas tias, a minha avó, as cozinheiras da minha vida, em deixar eu lamber as colheres, os fouets, as pás das batedeiras, os preparos das receitas. Agradeço a pseudo-escassez de alimentos que me forçaram a experimentar de tudo que fosse comestível, ainda que não muito mole, doce, azedo, ácido, amargo, salgado, duro, gorduroso ou apimentado ou totalmente insosso. Agradeço aos cortes e queimaduras sofridos sem graves consequências que me fizeram ter mais cuidado e cauteloso nesse ambiente extremamente hostil. Agradeço aos inúmeros erros de preparo dos mais salgados, doces, crus, queimados ou estragados que me fizeram valorizar cada grama de alimento. Agradeço aos desafios culinários propostos e encarados com tranquilidade e determinação na obtenção de resultados que restauram o corpo e principalmente a alma. Agradeço aos professores pelas lições de vida e pelos exemplos. Eu acredito muito nisso e faço esse agradecimento aqui nesse momento. Pensando nisso, voltando lá para as artes, os articulinários, esse é um termo que eu ouvi lá em Recife, não, porque os articulinários fazem. Então... A Márcia levantou a mão, você quer fazer uma pergunta, Márcia? Alô, Márcia? Não, desculpa, foi errado, desculpa. Ah, tá certo. Carmen, a gente está passando um pouquinho do tempo, tá? Mas pode terminar aí. Estou finalizando. Então, eu trago aqui algumas gravuras, né, todas elas ligadas à alimentação em diversos tempos, né, e mostrando que a alimentação sempre foi presente
na vida dos homens. E aqui eu deixei uma gravura logo no início, do Giuseppe Arcimboldo, esse artista, que utilizava muitas frutas, animais, tal. E eu propositalmente coloquei essa pintura dele de ponta cabeça. Alguém conhece essa pintura? Muito bem. Essa aqui é a posição correta. Ele criava rostos, bustos, figuras inteiras com a composição de frutas. Então, o que é um cesto na figura da esquerda passa a ser um chapéu na figura da direita, a pera fazendo o papel do rosto, a maçã de um lado fazendo uma bochecha, do outro lado parece um pêssego, embaixo o queixo dele é uma romã, enfim, e esse é o Giuseppe Arcimboldo. Muito bem. Eu queria agradecer muito aqui pela oportunidade, a gente está conversando aqui, coloquei em diversas línguas, porque vai que isso aqui, como o Máximo fala, vai para outros cantos, e a gente vai dando sequência aqui. Muito obrigado. Excelente, Carmo, meus parabéns, excelente, adoramos. Bom, vamos abrir para perguntas, dúvidas, sugestões, curiosidades. Letícia? Agradecer o Carmo, né? Que pintura de exposição, quanto aprendizado, fui surpreendida positivamente. Uma pena que a gente não pode comer esse momento, não é verdade? Ou mesmo seria poder estar ouvindo essa aula enquanto você cozinhava para a gente. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Estou aqui à disposição. Essa apresentação ela tem bastante link com vídeos, com as universidades, com os institutos. Então, quem tiver interesse, depois ela vai estar disponibilizada. Excelente, Carmo. Parabéns mais uma vez. Bom, estamos no adiantado do horário. Vamos convidar o nosso convidado surpresa para fazer o encerramento poético. Por favor, Elisângela. Tudo bem? Na verdade, eu não separei uma poesia, eu separei uma frase. Aqui em casa a gente é muito católico e eu gosto muito também da parte de arte, essas coisas. Meu marido tem um restaurante, como sabem. Então eu separei uma frase da Bíblia, que um pedaço de pão comido em paz é melhor do que um banquete comido com ansiedade. Provérbio 17 da Bíblia. E agradecer essa noite, que foi maravilhosa. Muito gostoso ouvir um pouco do senhor, doutor, na sua história, que na correria a gente não vê, né? Mas foi muito bom. Muito bom te ver por aqui. Não sabia, né? Isso foi surpresa mesmo. Tá vendo? Depois passa o endereço do restaurante para a gente ir. Passa sim. É aí pertinho. Tem uma boa feijoada de quarta e sábado. Maravilhosa, ó. Opa, vamos conhecer então. Muito obrigado, Elisângela. Imagina, obrigada a vocês. E pelo convite também. Que bom, obrigado. Bom, então vamos encerrar aqui a gravação. Só um minutinho.